Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de evolução dos modelos atômicos, em nossa aula 9, sobre o modelo atômico de Rutherford. Mas antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo. Ernest Rutherford era um físico e químico da Nova Zelândia. Recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1908. E, em 1911, fez o experimento da lâmina de ouro, aonde, através dele, ele propôs o seu modelo atômico. Eu aqui fiz um desenho esquemático desse experimento da lâmina de ouro. Nele consta uma fonte radioativa, lembrando que a radioatividade já tinha sido descoberta nesse ano de 1911, né? Essa fonte radioativa, muitos dizem que era de polônio e emitia partículas alfa. Partículas alfa são partículas de carga positiva. Na verdade, ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. E então ela tem, além de partícula positiva, ela tem massa. E isso nós sabemos hoje, muito melhor. Ele então bombardeia de partículas alfa uma fina lâmina de ouro. E aí ele, assim, após, ele possui um anteparo de sulfeto de zinco fluorescente para ele então perceber o que ocorre com esse raio de partículas alfa após passar pela fina lâmina de ouro. Aqui então ele vai ter a resposta de para onde migram os raios. No experimento de Rutherford então, aqui nós temos uma figura, a caixa de chumbo com a fonte radioativa. As partículas alfa, então, vão aqui passar por uma placa de chumbo, só para garantir que os raios, eles aqui estão percorrendo uma linha reta. E ao bater na fina lâmina de ouro, podemos ver 3 comportamentos. Bem, a maioria dos raios vai bater na fina lâmina de ouro e vai ultrapassar. Eles vão ser, então, encontrados exatamente do outro lado, nessa chapa fotográfica, nesse anteparo fluorescente. O número menor de partículas aqui, desse feixe luminoso, ele bate e sofre um desvio. E o terceiro comportamento é bate e volta. Então aqui nós temos 3 comportamentos para esse feixe de partículas alfa colidindo com a lâmina de ouro. Bate e passa, maior parte das partículas, bate e passa sofrendo desvio, e bate e é refletido e volta. Aqui seria esse comportamento C. E como então que Rutherford interpretou os resultados de seu experimento? Isso daí depois de um bom tempo pesquisando e estudando o que tinha acontecido. A maior parte das partículas batia na lâmina de ouro e passava. Qual é então a conclusão que nós podemos chegar? A maior parte do átomo deve então ser de vazio para aquele feixe de partículas alfa poder atravessar. Poucas partículas alfa batiam na lâmina de ouro e elas voltavam. Por que isso? Porque deve existir no átomo uma região pequena onde está concentrada a sua massa. Esse daí seria o seu núcleo. E aí, a partícula alfa, ela lá possui massa. Quando ela bate exatamente em cima do núcleo, ela então bate e tem essa repulsão que volta. Lembrando que o núcleo deve ter carga positiva. E algumas partículas alfa sofrem desvios. Por que seriam esses desvios? O núcleo do átomo tendo carga positiva, e se a partícula alfa passar próxima, positivo repele positivo. E isso que faz, então, a partícula alfa sofrer o desvio. E aí, então, estão explicados os 3 comportamentos. Bate e passa, a partícula alfa passou longe do núcleo, numa região de vazio. Bate e volta, a partícula alfa acertou exatamente o núcleo, né? E aí, por causa da massa e das cargas positivas, ela sofre repulsão e volta, né? Ou então a partícula alfa, ela bate e sofre desvio se ela passar próxima ao núcleo. Então, no modelo atômico de Rutherford, o que nós temos? O átomo, então, consistindo de uma região central e maciça, carregada positivamente, chamamos de núcleo, e uma região periférica, composta por vazios, aonde nós, então, damos o nome de eletrosfera, aonde estão posicionadas as cargas negativas,
os elétrons. O núcleo contém a maior parte da massa do átomo, e a eletrosfera abriga partículas de carga negativa, os elétrons. Bem, aqui nós temos que o modelo atômico de Rutherford ele foi proposto em 1911. E talvez uma das inspirações de Rutherford foi Hantaro Nagaoka, que é um cientista japonês, que em 1904 propôs o modelo atômico saturniano, aonde Nagaoka propõe, então, um núcleo central e elétrons nessa parte externa, nessa parte periférica. E ele propõe o modelo atômico saturniano fazendo referência aos anéis de Saturno, aonde estariam mais ou menos a parte de elétrons. Talvez Nagaoka tenha sido uma boa inspiração para Rutherford desenvolver o seu modelo atômico. Em 1886, Eugen Goldstein, ele faz então a descoberta dessas cargas positivas, os prótons. Em 1932, Chadwick faz a descoberta dos nêutrons. E aí nós então temos o átomo formado com as cargas positivas, as cargas neutras no núcleo, né? E as cargas negativas na eletrosfera. E aí eu agora pergunto para vocês, estaria explicada a estabilidade do átomo mediante essas partículas? Com base nesse modelo atômico de Rutherford, poderíamos ter duas possibilidades para descrever o comportamento do elétron nessa região periférica, já que Rutherford ele não descreve esse comportamento. O elétron poderia estar ou estacionário parado, ou então o elétron poderia estar em movimento. E aí, a discussão se o elétron está parado ou em movimento, ela foi parar em vários congressos científicos, aonde os químicos, físicos, cientistas da época foram tentar explicar se o elétron estava parado ou em movimento, criando então o grande dilema científico do século XX. O mérito de Rutherford foi então falar que o átomo possuía um núcleo positivo e uma região periférica contendo elétrons, onde a maior parte é vazio. Mas como estão organizados esses elétrons, Rutherford não explica, só no nosso próximo modelo atômico. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo. E lembrem-se de se inscrever em nosso canal do YouTube, em nosso Facebook e no nosso Instagram. Um grande abraço a todos, pessoal. Vamos às aulas!